Deus. Ainda em pé, por favor, pegue a sua Bíblia. Vamos ganhar tempo. Pegue a sua Bíblia e abra no livro do profeta das visões. Quem lembra o nome desse profeta? O livro do profeta das visões, profeta do vale de ossos, como é o nome dele? Ezequiel. Abre em Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Ezequiel 37. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão lá atrás e até mesmo os que estão chegando, tem muitas cadeiras ainda aqui à frente, vocês podem ocupar aqui as cadeiras daqui da frente, tá bom? Para ficar mais bonito, mais juntos, tá bom? Então, tem muitas cadeiras aqui na minha direita, se vocês pudessem, ali o pessoal da turma de trás, se vocês quiserem vir aqui para frente, tá bom? Tem bastante cadeiras. Amém? Ezequiel, capítulo 37, nós queremos também cumprimentar os nossos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor também te abençoe, te guarde e te fortaleça nessa tarde. Diz assim, Ezequiel 37, todo mundo já encontrou? Diga amém. O verso 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos repetir todos juntos o verso 4? Disse-me ele: profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Hoje nós temos um tema aqui para você, e o tema da minha ministração é: entenda o seu chamado a partir do seu começo. Como é o nome do tema? Diga comigo: entenda o seu chamado a partir do seu começo. Eu quero parabenizar vocês que já chegaram aqui. Hoje Deus vai mexer com vocês. Hoje o Senhor vai falar ao nosso coração. Esse é um dia especial na vida da nossa igreja, em especial a rede de homens, por esse seminário. Deus vai trazer um tempo novo, Deus já está trazendo um tempo novo sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E eu quero perguntar nessa tarde aqui, quantos aqui querem mais de Deus? Quantos estão esperando mais de Deus aqui? Levante as tuas mãos ao céu, adore ao Senhor, aplauda bem alto o nome do Senhor. Deus está aqui nessa tarde e Ele vai avivar o nosso coração. Nós precisamos ser avivados por Deus. Ezequiel, meus irmãos, como eu falei no início, na Bíblia Sagrada, ele é conhecido como o profeta das visões. É um dos profetas que Deus mais usou em visões. Na verdade, o profeta Ezequiel, meus irmãos, ele não nasceu para ser profeta. Na verdade, ele nasceu para ser sacerdote. Você sabia disso? Que Ezequiel, praticamente, ele se preparou a sua vida para exercer o seu sacerdócio. Se você olhar lá, logo no início de Ezequiel, do seu livro, o livro de Ezequiel, ela traz o seu nome, o profeta Ezequiel. Mas se você olhar lá no livro de Ezequiel, capítulo 1 e o versículo 3, diz assim: o Senhor deu esta mensagem ao sacerdote Ezequiel. O Senhor deu o que, irmãos? A mensagem ao sacerdote Ezequiel. Muitas vezes, meus irmãos, Deus vai mudar. Nós que estamos aqui hoje na casa do Senhor,
quantos planos nós fizemos e quantos planos já foram mudados por Deus. Eu desejava, na verdade, eu jamais na minha vida eu imaginei ser um pastor. O meu sonho era ser outra coisa. O meu sonho era ser, cadê o pastor Samuel? Ser um policial federal, andar com a pistola do lado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez se eu fosse um policial, talvez não estivesse mais vivo. Talvez se você fosse aquilo que você gostaria de ser, talvez você não estivesse aqui. Mas Deus te fez esse homem que você é e Deus vai te ensinar. Deus está trabalhando no seu coração, no seu caráter, para que você seja aquilo que de fato Ele sonhou para a tua vida. Quem conhece a tua vida é Deus. Quem conhece o teu andar é Deus. Quem conhece a tua história é Deus. Portanto, essas horas que Deus nos reservou neste sábado, é um momento precioso, porque Deus vai, diga assim, bata no seu coração, Deus vai reavivar o meu coração. Deus vai reavivar minha fé, Deus vai reavivar o meu ministério. E Ezequiel, meus irmãos, é esse profeta. Um profeta meio esquisito na Bíblia. Ezequiel fez muitas coisas que ontem eu estava dando uma olhada nos primeiros capítulos e você vai observar a história do profeta Ezequiel. É algo que ele fez. Imagine Deus pedindo para o profeta Ezequiel dormir 390 dias do seu lado esquerdo. Imagine Deus dizendo para o profeta dormir 40 dias do seu lado direito. Imagine você, Deus dizendo para o profeta Ezequiel comer esterco humano. E ele diz, mas Senhor, nunca entrou nada imundo na minha boca. E Deus mudou de esterco humano para ele comer esterco de gado. Imaginemos nós. A Bíblia diz que quando Ezequiel ele é levado para o cativeiro, Deus deu essas visões ao profeta Ezequiel. Não foi lá em Jerusalém. Deus deu essa visão quando Ezequiel estava no exílio. 5 anos após o exílio, a esposa dele vem a falecer. E sabe o que foi que Deus disse para Ezequiel? Não chorar pela sua esposa. Não fazer nenhum tipo de lamento. E assim que muitas vezes, meus irmãos, Deus vai fazer na nossa vida, Deus faz loucura. Aleluia. Você sabia que Deus faz loucura na sua vida? Você não entende. O momento e a vida, esse momento que você está vivendo hoje, acredite, talvez você não esteja entendendo. Mas acredite, é o mover de Deus na sua vida, é Deus te moldando, Deus te lapidando, Deus tirando aquilo que de fato precisa ser retirado para que você seja de fato um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Portanto, meus irmãos, nessa tarde eu quero compartilhar com você 7 verdades que podem te ajudar a reavivar o teu chamado. 7 verdades que podem te ajudar a reavivar o teu chamado. Quantos querem um reavivamento de Deus? Eu quero na minha vida. Quem sabe você tem pensado até em desistir do teu chamado, desistir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, e nessa tarde, nesse dia, o Senhor vai trazer uma palavra ao seu coração. E a primeira verdade, irmãos, que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com você, é que o reavivamento do meu chamado começa quando eu ouço aquele que me conduz. Aleluia. O reavivamento do meu chamado começa quando o que, irmãos? Eu ouço. Não tem coisa melhor, irmãos, né, nós ouvirmos a voz de Deus. Você viu que Deus disse para o profeta lá em Ezequiel 37, numa outra tradução diz assim, a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale que estava cheio de ossos. Observemos, meus irmãos, o que a palavra está nos dizendo. Deus não levou o profeta num lugar, sabe, um lugar verdejante. Deus não levou o profeta a um lugar cheio de vida. Deus levou o profeta, a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre ele, e o Senhor levou o profeta a um vale. Muitas das vezes, meus irmãos, preste atenção, Deus vai te levar a um vale que você vai olhar, que você vai observar que aquilo ali não tem nenhum atrativo para a sua vida. Quem sabe Deus não tem te levado a um vale?
Quem sabe Deus não tenha te mostrado coisas que você tem dito para Deus que não é para você. E o versículo 2, a Bíblia diz que Ele me conduziu por entre os ossos. O que foi que o Senhor fez? O Senhor conduziu. Por isso que o reavivamento do meu chamado começa quando eu ouço aquele que me conduz. Quantos querem ser conduzidos por Deus? Aleluia! Irmãos, não haverá reavivamento de Deus na minha vida se o Senhor não me conduzir. Se o Senhor não dirigir os meus passos. Se o Senhor não me encher do seu Santo Espírito. Não existe avivamento sem a presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Você não terá o avivamento de Deus se o Espírito de Deus não vir sobre a sua vida. Por isso que o primeiro versículo diz que a mão do Senhor veio sobre mim. Quantos querem a mão do Senhor nessa tarde? Levanta as tuas mãos para o céu. Abra o seu coração, abra a sua boca. Isso significa, irmão, um grau de intimidade que o profeta de Deus tinha com o Senhor. Irmãos, Deus está muito mais interessado em você do que as coisas que Ele faz através de você. Você sabia disso? Que Deus está mais interessado em você do que nas coisas que você faz para Deus. A intimidade, aliás, é o tema da nossa igreja. Intimidade até o ano de 2022. Intimidade até o ano de 2030, é isso? Intimidade até a eternidade. Irmãos, Deus deseja com o seu povo, com cada um de nós, a intimidade. Quem tem intimidade com Deus, fala com Deus. Quem tem intimidade com Deus, ora a Deus. Quem tem intimidade com Deus, depende de Deus. Quem tem intimidade com Deus, aleluia, é dirigido por Deus. Quantos querem ser dirigidos por Deus? Levante as suas mãos, aleluia. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. É Deus que nos guia, meus irmãos. É Deus que peleja por você. É Deus que guerreia as tuas guerras. É Deus que te dá vitória. Aleluia. É Deus que te orienta. Não queira andar na força do seu braço. Aprenda cada dia a depender na força do Senhor. Andar na força do Senhor. Porque a Bíblia diz, irmãos, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Aleluia, mas aquele que serve ao Senhor, ele faz menção do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Aleluia. Quantos querem estar de pé diante do Senhor? Aleluia. Se você puder, aplauda o nome do Senhor nessa tarde. Essa tarde não é tarde de tristeza. Hoje você vai mandar a tristeza sair. Você vai mandar o mau pensamento sair, porque o Espírito Santo de Deus glória seja o nome do aleluia. Pegar isso aqui que é preto e vermelho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O reavivamento do meu chamado começa quando que, meus irmãos? Diga assim, bota a sua mão assim no seu ouvido. Quando eu ouço aquele que me conduz. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sido dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Aleluia. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto é que o reavivamento do meu chamado começa a partir das coisas que Deus pode me mostrar. Diga comigo, o reavivamento do meu chamado começa a partir das coisas que Deus pode me mostrar. O verso de número 2 diz assim: e ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, ossos espalhados por toda parte e completamente secos. Aleluia.
O que você faria, meus irmãos? O que você diria para Deus, se Deus te levasse a um lugar sem expectativa? Está num vale cheio de ossos. Qual é a visão que eu teria, que você teria, quando você olha para um monte de ossos? A primeira ideia que vem, olhar para ossos, significa dizer que ali não existe mais possibilidade de vida. Olhar para um bocado de ossos, e não eram ossos que estavam completo, um ser humano completo. A Bíblia, ela vai dizer que eram ossos espalhados por toda parte. Isso significa dizer, meus irmãos, que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus todo-poderoso, que não existe impossibilidades para Deus. O Deus que nós servimos, meus irmãos, é o Deus do impossível. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus desta igreja, é aquele que chama as coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. Isso é andar por fé. Nós precisamos aprender, meus irmãos, nessa tarde, que o Deus que nós servimos é um Deus que tem nos chamado a andar, não é pela força do braço. Se nós andarmos na força do nosso braço, você vai cansar, você vai fraquejar, você vai cair. Mas se você andar na força do Senhor, você será aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque todos os dias, meus irmãos, Deus nos chama para a guerra. Todos os dias nós enfrentamos desafios na nossa caminhada. E todos os dias nós somos confrontados. Todos os dias o inimigo se levanta contra a nossa vida para nos fazer parar, para nos fazer cair. Aleluia. Mas Deus nessa tarde está dizendo para mim e para você que o nosso olhar deve estar, aleluia, fito no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso guardião, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos protege. Como disse o salmista: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele que te guarda não tosqueneja, aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja, não vacila. O guarda de Israel. A Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Assim é aqueles que confiam no Senhor. O inimigo muitas vezes quer te tirar da igreja, aleluia. O inimigo, quantas pessoas, meus irmãos, que já perderam o emprego, perderam tantas coisas, mas continuam servindo ao Senhor, porque acredita, aleluia. Aquele que confia no Senhor, hoje não tem, mas ele acredita que amanhã Deus vai fazer o milagre. Ele pode estar até desempregado, mas ele acredita que Deus amanhã pode abrir uma porta de emprego. Ele pode estar até doente, mas ele acredita que Deus pode curar. E nessa tarde, hoje, Deus pode trazer a cura sobre a tua vida. Deus pode abrir uma porta de emprego. Deus vai te levantar hoje, em o nome de Jesus. Quantos querem ser tocados por Deus aqui essa tarde? Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. Aleluia. A Bíblia diz que Deus conduz o profeta Ezequiel num vale que estava cheio de ossos, ossos sem vida. Muitas das vezes, meus irmãos, cada um de nós, existem momentos na vida do crente que você está lá no cume. Existe o momento da bonança, existe o momento da prosperidade, mas existe também o tempo da prova. Mas não importa se você está no cume ou se você está no vale, o importante é você estar com Deus. Aleluia. Não importa, levante a sua mão para o céu, dê glórias ao Senhor. Não importa se você está lá em cima ou se você está lá embaixo, o importante é você estar
bem com Deus, aleluia, porque se você está bem com Deus, não importa o lugar, o melhor lugar para mim está é no centro da vontade de Deus, aleluia. Por isso que Deus te trouxe aqui essa tarde, em nome de Jesus. Terceiro ponto, terceiro aprendizado, terceira lição para a minha vida: o reavivamento do meu chamado acontece quando eu passo a ouvir tudo aquilo que Deus me perguntar. Aleluia. O reavivamento do meu chamado acontece ouvindo tudo o que Deus pode me perguntar. Sabe o que Deus pergunta para o profeta Ezequiel? Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E o profeta respondeu: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Aleluia. Só Deus, meus irmãos, só Deus que você serve pode e sabe fazer coisas extraordinárias. Só Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Tem coisas que os médicos vão fazer por você pela sua saúde. Tem coisas que o advogado vai fazer por você. Tem coisas que o seu amigo vai fazer por você. Que o pastor vai fazer por você. Que o seu líder vai fazer por você. Mas tem coisas, momentos na vida do cristão que só o agir de Deus, aleluia, porque quem conhece a tua história e o momento que você está vivendo, atravessando, não é o pastor Leonai, não é o pastor Samuel, não é o pastor Eliabe, não é nenhum dos pastores. Quem conhece a tua vida se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que conduz o teu caminhar, é Ele que conduz o teu andar, é Ele que sabe o que você pensa, é Ele que conhece cada palavra que sai da sua boca. E a Bíblia diz que antes mesmo que a palavra ela saia dos seus lábios, o Senhor já o conhece. Ele conhece a tua vida, o teu passado, Ele conhece o teu presente, Ele conhece o teu futuro, Ele sabe o que é melhor para você. Você não sabe o dia da manhã, mas Deus sabe. Ele está planejando o teu futuro. Por isso que nessa tarde, coloque a tua vida no Senhor, coloque a tua expectativa no Senhor, coloque a tua família nas mãos do Senhor, coloque as tuas causas na mão do Senhor, coloque as tuas lutas nas mãos do Senhor, a tua enfermidade na mão do Senhor, o teu casamento na mão do Senhor, os teus filhos nas mãos do Senhor, porque o Deus que você serve, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus tremendo, que faz coisas extraordinárias em meu favor, em seu favor. E agindo Deus, a Bíblia diz que ninguém vai impedir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que o profeta pergunta, Deus pergunta para o profeta: por acaso esses ossos podem tornar a reviver? E o profeta diz: Senhor, só tu o sabes. Irmão, se Deus quiser, Ele faz, não é verdade? Mas se Ele não quiser, Ele não faz. Tem uma música que nós cantamos que mais ou menos assim: se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele também continua sendo Deus. Deus não muda. Deus não muda, meus irmãos. A quarta lição para a minha vida: o reavivamento do meu chamado consiste em atentar. Diga comigo: o reavivamento do meu chamado consiste em atentar para as coisas que Deus mandou eu fazer. Aleluia. Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Você tem feito aquilo que Deus mandou você executar? Você está sendo obediente aos mandamentos de Deus, ao ministério que Deus confiou nas suas mãos? Aleluia. Ezequiel 37:4 diz assim: então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam
a palavra do Senhor. Aleluia. Deus pergunta ao profeta: esses ossos por acaso podem viver? O profeta diz: Senhor, só tu sabes. Então Deus disse para ele: então profetiza sobre esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: soprarei o meu espírito e trarei vida de volta a vocês. Eu porei carne e músculo em vocês e o cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, preste uma coisa, preste atenção nisso. Quando Deus mandar você fazer algo, faça. Porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. O profeta, meus irmãos, o que foi que Deus mandou para o profeta dizer? Profetizar. Deus estava dizendo para o profeta: profetiza sobre esses ossos. E dize: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Meus irmãos, sabe o que é que Deus está trazendo ao meu coração aqui essa tarde? É que a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer a vida de volta. Você não entendeu? A palavra de Deus, ela tem o poder de trazer a vida de volta. Aleluia. Nessa tarde Deus vai trazer novamente a vida. Deus vai fortalecer a tua fé hoje. Aleluia. Quem sabe a tua célula está morrendo, ou já morreu. Quem sabe o teu casamento não está lá daquele jeito. E o Senhor está dizendo para mim no meu coração, e essa palavra é para você. Deus está dizendo para mim e para você: profetiza, ossos secos, diga para esse problema, diga para esta causa, diga para o inferno, diga para os demônios: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, quem trará o avivamento na minha vida não é o pastor Elionai, não é o pastor Eliabe, não é o pastor Samuel. Quem trará o avivamento de Deus no teu coração, no teu ministério, na tua vida, é o Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Irmãos, não existe vida sem o Espírito Santo de Deus. Hoje nós nos movimentamos, hoje nós caminhamos, respiramos, damos glória a Deus e aleluia. Sabe por quê? Porque dentro de você, bata assim no seu peito, dentro de você move o Espírito Santo de Deus, aleluia. Dentro de você está o Espírito Santo de Deus, e nesta tarde Deus irá soprar o fogo do seu Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor poderá te batizar hoje, quem sabe agora, em o nome de Jesus. Aleluia. O verso 6 diz assim: olha, eu porei carne e músculos em vocês e cobrirei de pele aquilo que está acabado, aquilo que não existe mais saída, aquilo que não tem mais solução. Irmãos, era só ossos secos, ossos espalhados, não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Mas eu quero te dizer que para Deus, Deus tem saída, para Deus tem jeito. Deus cura, Deus transforma, Deus muda, irmão, Deus quebra e Ele refaz tudo de novo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Quantos querem ser moldados por Deus aqui essa tarde? Aleluia. Quinta lição para a minha vida: o reavivamento do meu chamado começa quando eu coloco toda a minha expectativa no pastor Eliabe. Quando eu coloco toda a minha expectativa no meu líder de geração. Vai começar o reavivamento de Deus na tua vida? Se você colocar sua expectativa em alguém,
O reavivamento do meu chamado, quando eu coloquei toda a minha expectativa em Deus. Quantos querem colocar toda a sua expectativa? Irmãos, nós devemos olhar para Deus. Olhe, Deus está nos chamando a atenção nesses últimos dias. Irmão, você tem visto tantas coisas acontecer nos nossos dias. E eu digo para você que muito mais você vai ver e ouvir. E esse é um tempo que Deus está nos chamando para todos nós colocarmos os nossos olhos e a nossa expectativa no Senhor. O versículo de número 7 diz: assim eu anunciei esta mensagem como Ele havia me ordenado. De repente, aleluia, diga comigo, de repente, aleluia. Se você proferir a palavra de Deus, se você colocar toda a sua expectativa no Senhor, a Bíblia diz: enquanto eu anunciava a mensagem que o Senhor havia me ordenado, de repente, enquanto eu profetizava, eu ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se ajuntando. Enquanto você profetizar a palavra de Deus, as coisas começarão a se encaixar aonde deve se encaixar. Se a coisa está desarrumada na tua vida, na tua família, no teu ministério, a palavra de Deus hoje para mim e para você, enquanto a palavra de Deus ela é descida na minha mente, no meu coração, cada coisa vai se ajuntar no seu devido lugar, que precisa estar ajustado em nome de Jesus. Aleluia. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos, e em seguida a pele se formou e cobriu os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetiza aos ventos, anuncia-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor, o soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que eles tornem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. O que foi que entrou nos corpos, meus irmãos? O Espírito do Senhor entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E formavam um grande exército, meus irmãos. Outra terça-feira eu disse lá na Rede de Homens: há muito tempo nós alimentamos um sentimento de derrota, de fracasso. A Rede de Homem é a menor rede do templo da família. A rede de Homem nunca vai alcançar um número maior. Essa palavra está neutralizada, repreendida, porque a Rede de Homem será a maior rede do templo da família. Em nome de Jesus. Depende, sabe de quem? Depende de você ouvir a palavra do Senhor. Porque aquilo que está morto, Deus tornará a trazer vida, e ele vai se colocar de pé, e ele virá para a casa do Senhor, adorar juntamente com o Senhor, com você, a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? A sexta lição que eu aprendo, diga comigo: o reavivamento que Deus quer. Não ouvi. Diga comigo: o reavivamento que Deus quer precisa começar. Bata-se no seu peito comigo. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a história da nossa igreja é uma história. Aliás, essa Bíblia aqui é a Bíblia do Centenário. E ela conta um pouco da história da nossa igreja. Homens incendiados pelo Espírito Santo de Deus, revolucionaram o Brasil.
Dois homens, Daniel Berger e Gunnar Wingre, cheio do Espírito Santo. Dois homens, porque para Deus fazer grandes coisas, observe, Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um homem. Uma vez, Moody, ouvindo um pregador, certo pregador, e ele dizia: vocês ainda irão ver, Mamed. Moody dizia: vocês ainda irão ver o que Deus pode fazer através de um homem que se entrega nas mãos de Deus. Aleluia. E Moody foi para casa, ouviu essa voz, essa palavra, e ele disse para Deus: esse homem pode ser eu. E ele começou a orar, ele começou a entrar na presença de Deus. E Moody, meus irmãos, se tornou um grande pregador, conhecido como pregadores de multidões. Aleluia, milhares e milhares de pessoas se achegaram a Jesus Cristo através das pregações de Moody. Sabe por quê? Porque um dia ele se lançou, se entregou nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, nessa tarde, levante as suas mãos, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, e você vai ver o que Deus irá fazer através. Aliás, você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque você vai ver, e você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Por isso que o reavivamento que Deus precisa, Ele deseja começar com a minha vida. O verso 11 diz: então Ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tomamo-nos ossos, tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. A nossa nação acabou. Vocês sabem que o povo de Israel foi exilado durante 70 anos lá no exílio de Babilônia. Deus levou, mas cumprindo-se os 70 anos, Deus os traz de volta para Jerusalém. Sabe por quê? Porque Deus é Senhor. Deus é soberano, aleluia. Por isso que o Salmo de número 126 diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, aleluia. Irmãos, você vai ouvir, aleluia, as pessoas dizerem: rapaz, o que é que está acontecendo dentro da rede de homens? Terça-feira, eu estava tão cansado, tão exausto, eu estava até com medo de deitar na cama e não acordar. Eu disse: rapaz, eu saí de casa às 7h30, mas eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou para a igreja, eu vou para a rede de homens. E quando eu entrei na rede de homens, eu senti o Espírito Santo, quando os homens adoravam o Senhor. Queridos, em nome de Jesus, almeje, anseie a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque grandes coisas o Senhor irá fazer na sua vida. E para encerrar, eu peço que você coloque-se de pé, em nome de Jesus. É o sétimo ensinamento que eu aprendi com esse texto para a minha vida, que diz, eu coloquei: o reavivamento de Deus. Diga comigo: o reavivamento de Deus é para crescer, diga, crescer e multiplicar. Aleluia. Pastor Samuel, a rede de homens, Afonso, Deus trouxe aqui essa tarde para promover na sua vida, no seu coração, o reavivamento de Deus. E esse reavivamento de Deus é para eu e você e todos nós crescermos e multiplicarmos em nome de Jesus. Você não virá mais para a igreja sozinho, porque você vai ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. E você vai vir para a rede, você vai vir para a igreja, e você trará mais alguém com você. A Bíblia diz no verso 12, diz assim: portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano,
o meu povo, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio, e eu os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Aleluia. E o verso de número 13 diz: quando isso acontecer, meu povo saberá, vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu estou sonhando que a rede de homens, muito breve, não vai mais caber ali no auditório, porque Deus está nos chamando para coisas maiores. Você recebe isso na sua vida? Levante as tuas mãos. Deus está nos chamando para um tempo novo, aleluia, e um novo recomeço. Não se acostume com a sua vida. Deus tem mais para você, mais para a tua célula, mais para o teu casamento, para a tua família, em o nome de Jesus. E para concluir, o verso 14 diz: soprarei o meu espírito em vocês. Quantos querem mais o Espírito de Deus? Diz assim: soprarei meu espírito em vocês, e vocês voltarão a viver, e eu vos trarei de volta para a terra. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumpri, prometi e eu executei. Glória seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Eu quero orar por você agora. Aleluia, Deus vai te tocar, Deus vai te encher, Deus vai tirar a frieza do seu coração, Deus vai tirar as amarras, aquilo que o inimigo colocou na tua vida, na tua frente, para você parar. Deus está quebrando agora. Deus está arrancando agora todo mau pensamento, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de derrota, toda frieza espiritual. Saia agora, levante a tua voz, ore ao Senhor, coloque-se diante de Deus. Aleluia, aleluia. Ouça o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus está te tocando agora. Abra a tua boca, abra a tua boca, dê glórias ao Senhor.